Diz assim, irmãos, a preciosa palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu peço que você também faça essa oração. Rogue ao Senhor para que Ele, com seu Santo Espírito, possa inundar o teu ser completamente ao ouvir a pregação da palavra, ao ouvir a sua preciosa palavra. Vamos orar, irmãos. Que maravilha, ó Deus. Que maravilha sermos ensinados pelo Senhor. São tantos professores nesse mundo, são tantas filosofias. No mundo todo, Pai. Quanta conversa, quanta voz. Quanta suposta sabedoria, Pai, existe nesse mundo. Quantas regras, quantas leis. Ó Deus. Edifica-nos somente, Pai, pelo poder da Tua palavra, a verdade absoluta. O Senhor nos fala ao coração e nos rendemos a Ti, ó Deus. Que voz mais, Deus, que ensino mais poderia ser comparado à Tua própria palavra. De maneira maravilhosa o Senhor nos chama pela Tua palavra e nos salva. De maneira maravilhosa o Senhor nos conduz e nos mantém. Sabemos que o Senhor começou a boa obra e que o Senhor há de completar até o dia da volta do Teu Filho. E até lá, Pai, naquele grande dia, nós suplicamos ao Senhor que dia a dia o Senhor nos fale, o Senhor nos guie, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a incerteza, ela nos faz covardes muitas vezes. A incerteza, ela nos faz medrosos mesmo muitas vezes. Em várias áreas da sua vida. Você vai dizer, ou você vai responder porque negligenciou, porque você não tomou uma atitude, porque você não agiu. E você vai dizer assim, pela incerteza. Tem um livro que lançou agora, da Editora Os Puritanos, Minha Filha em Casamento, de Douglas Wilson, que ele vai falar sobre muito o papel do homem quando ele vai conquistar uma mulher para casar. E ele vai dizer assim, olha, você não fica exigindo da mulher, perguntando a ela se você a ama, da pretendente dele. Você me ama, você me ama, você me ama. Ele disse, olha, quem tem que assumir todo o risco é você é homem. Os pais têm que ensinar os filhos homens que eles devem correr risco, mesmo não sabendo qual será a resposta. Então ele diz que esse jeitinho dos homens é uma tentativa de trancar as mulheres, de cercar as mulheres, para que a mulher possa declarar assim, eu amo você, e depois nunca mais ela possa dissolver aquele relacionamento. Você não me disse que me amava? Por que agora você dissolveu?
E ele vai dizer, você que tem que assumir todo o risco. Você tem que pedir ao pai da moça antes mesmo de conquistar a moça. Porque um pai prudente, se acontecer da filha ser conquistada antes, ele vai dizer, não permito que minha filha namore com você, porque você conquistou o coração dela antes de me pedir permissão, e eu sou o pai dela, eu tenho toda a responsabilidade por ela. Mas veja, correr o risco sem saber qual vai ser o resultado. Depois que se consegue a aprovação do pai, ele agora vai tentar ir até a moça. E vai tentar convencer a moça. Olha, eu pretendo me casar com você um dia. Por isso que eu queria desde já ter um namoro bíblico com você. Eu queria ter um namoro cristão. Eu queria cortejar você. Responsabilidade toda sua. Você corre um risco. Ela dizer, tá bom, ore por mim, vamos estar orando. Mas não há casamento ainda. Não há compromisso nenhum. Mas os homens que não querem correr riscos, eles tentam cercar. Eles têm medo da resposta, eles têm medo do amanhã, e eles querem alguma certeza absoluta. E aí, mais uma vez, os homens têm que ser ensinados a correr o risco e a perder. Tem que saber sofrer as consequências. Ele vai dar mais algumas outras palavras sobre esse correr o risco. Sobre esse tentar aprisionar as moças, como dizer assim, olha, você é a mulher de Deus na minha vida. Ele vai dizer que isso é outra tentativa de amarrar a mulher. Ele não quer correr o risco, aí fica o tempo todo. Você é a resposta da minha oração. Eu tenho certeza que você foi a mulher que Deus colocou na minha vida. E ele está dizendo, você não é profeta para estar dizendo isso para a moça. Ele quer cercá-la. Ele não quer correr o risco dela chegar daqui a pouco e dizer, olha, você não atende as minhas expectativas quanto a um futuro marido, infelizmente. Nesse tempo de cortejo, nesse tempo de namoro bíblico, realmente você não atendeu, você não provou, e de fato nós não casaremos. Eu queria encerrar por aqui. Então veja, esse grande temor, eu estou usando o exemplo do namoro, do livro que eu estou lendo, mas veja, Salomão, o pregador, o que relote aqui, dessa palavra que vai dizer, vai se expressar como sábio, como pregador, como mestre. E como eu tenho dito para os irmãos, tem visto cada vez um Israel que tem se levantado ardentemente para vencer na vida e disputando com os egípcios e com os europeus ali, naquela época, a Ásia, a região da Ásia. Disputas e mais disputas. Sabe o que acontecia? Muitos deles estavam perdendo tudo nos negócios. Se a gente for olhar o capítulo 4, se eu não me engano, o capítulo 4 ou o capítulo 5, aqui de Eclesiastes, nós vamos ver que eles perderam tudo. Ele vai citar que houve de fato um prejuízo. Naquela questão do dinheiro. Ele tinha, daqui a pouco ele perdeu tudo. Não tem para quem deixar. Os seus filhos não têm mais herança nenhuma. Porque da noite para o dia nós vimos, ele perde tudo. Então, Salomão sabe o que está acontecendo entre Israel, ele vivia ali, ele prega então ali para o seu povo, para um povo que agora estava com medo de correr riscos. Então Salomão fala de negócio mesmo aqui. O que a palavra de Deus está falando aqui é sobre negócios. Ele está dizendo, olha, embora vocês não saibam o dia de amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. E é o que ele vai dizer aqui com outras palavras, porque foi Deus que fez todas as coisas, e você não tem nem conhecimento de como é que uma criança se forma, naquela época inclusive, e hoje ainda, é um mistério, né? O nascimento, o crescimento de uma criança no ventre de sua mãe. Deus é que fez todas as coisas, você não sabe de nada, mas ele quer dizer, contudo, corra o risco. É incrível, irmãos. Salomão quer dizer, corra o risco nos negócios. Olha o que ele está dizendo para Israel. Parem de ser medrosos. Ah, porque vocês têm exemplo de alguns que estão perdendo. Estão perdendo porque estão agindo de maneira tola. Mas ele quer dizer, de maneira sábia, corra o risco. Invistam. Acreditem. Porque de fato virá a recompensa para aqueles que ousadamente e sabiamente se arriscam. Interessante, irmãos, você ouviu uma palavra que fala sobre isso. Deus quer dizer a você, se arrisque, mesmo não sabendo o dia de amanhã, mesmo não sabendo o resultado.
se arrisque de maneira ousada e de maneira sábia. Observe, irmãos, então o texto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. De fato, o pão não é aquele pão nosso, né? Eu acho que esse pão aqui na verdade era chamado de pita. Era o pão deles, era um disco. Eu acho que é o pão sírio que vende nos nossos supermercados. Eu acho que se assemelha àquele pão que vende em algumas padarias. No supermercado tem um pão redondo. E esse pão pita aqui, a ideia é que você jogando ele por sobre as águas, certamente ele não ia flutuar e encharcar como um pão francês, como um pão doce, um seda, né? Como os nossos pães comuns. Mas aquele pão ali, aquele disco, ele ia ficar por sobre a pedra durante... A pedra não, irmãos. Eu estou lembrando de pedra porque ele era feito em cima da pedra, né? Fazia-se uma fogueira e aí esquentava, a pedra estava bem quente, então eles deitavam a massa ali em cima e ali era feito o pão, por isso que o pão era redondo. Mas enfim, eles jogavam o pão sobre a água, a ideia é essa, e aquele pão iria ficar um pouco flutuando no leito do rio, o rio ia levar embora, ele ia perder de vista e aquele pão iria desaparecer. Mas ele quer dizer, olha, é uma tolice, porque de fato aquele pão nunca vai voltar para você. Aquele pão vai fugir da sua vista, ele vai afundar e você vai perder. Você vai ficar com fome. Ele quer dizer, olha, eu quero que você arrisque. Porque olha o que ele vai dizer, depois de muitos dias você vai achar aquele pão. Naturalmente é tolice. Quando você vê um empresário se arriscando, se você pedir informação aos seus servos, aos seus funcionários, alguém vai dizer, meu patrão, isso é tolice, não faça isso, tome cuidado. Se ele for pedir opinião, talvez a alguns coaches, os coaches vão dizer a mesma coisa, não age por aqui, não age por aqui. E o que o texto quer dizer, se você deixar de se arriscar, se você deixar de dar um passo à frente, se você não ousar, você vai ficar na mesma e talvez você comece a regredir. Ousadamente e sabiamente você deve se arriscar. Então ele vai dizer, olha, lança esse pão por sobre as águas e aí ele vai voltar para você. E ele vai dizer, reparte ele. Reparte com 7, versículo 2, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O 7 é, na Bíblia, o símbolo, né, o número da plenitude. Então, ele quer dizer 7 e com 8, ele quer dizer, ou seja, mais ainda do que a completude, mais ainda do que aquele completo, ele quer dizer, reparta então com mais do que aquilo que é fechado. Ou seja, ouse ir além daquilo que é o normal, daquilo que é o comum, daquilo que é o pleno, daquilo que é o completo, daquilo que está fechadinho. Ele diz, não reparta só com 7, não. Isso é a descrição de uma ousadia. Ele poderia dizer apenas com 7, mas ele diz, e ainda com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá. Faz algum sentido essas palavras de jogar pão na água e ele vai voltar depois? O que de fato o pregador quer dizer? O pregador ele quer falar sobre os negócios dos navios. Lá em 1 Reis, se eu não me engano, no capítulo 10, no versículo 22, vai falar sobre o rei Salomão recebendo navios, frotas de navio com ouro de 3 em 3 anos. Então veja, imagina se o ouro que ele estivesse recebendo fosse apenas em um navio, e esse navio por acaso naufragasse por conta de uma tempestade, de algum mal que sobreviria sobre ele. Pois não sabes qual mal sobrevirá à terra. Vamos supor que aquele navio afundasse em meio a uma tempestade, batesse no rochedo, fosse roubado por um navio pirata. Ele perderia absolutamente tudo. Então ele está dizendo, olha, na tua ousadia, eu quero que você seja sábio. Veja, ele está mandando seja ousado, lance o teu pão na água, ou seja, pega os teus negócios e investem em coisas que você não sabe se vai ter retorno. Você não consegue ver o retorno. Você não consegue, lança, embora você não tenha certeza se você vai lucrar com aquilo. Então envia teus navios para fazer a troca. Envia. Para o mercado, ele quer dizer. Envia mesmo as tuas frotas. Você não tem certeza, mas ouse. Ouse.
Só que ele vai colocar aqui, então, aquilo que eu já disse, ousadia mais sabedoria. Por que agora a sabedoria? Que ele vai dizer, divida o seu produto, divida os seus bens, divida a sua mercadoria da qual você está tramitando ali, negociando, divida em outras embarcações. Não coloque numa só. Porque você vai querer... Pensa direitinho. Se eu enviar tudo num navio só, vai ser muito mais prático, muito mais simples e vai ser muito menos dispendioso. Então, para um empresário, né, para o dono dos navios, para o dono desse negócio, ele ia dizer, nossa, vou mandar um navio só, abarroto ele todinho, encho ele todinho e vai dar tudo certo. Age com prudência, seja ousado, divide a tua carga, porque imagina, se o navio afundar, você não vai perder tudo. Seu negócio não foi por água abaixo. Você não está mais no desespero. Então observem o que ele quer dizer. Ouse, mas com sabedoria. O versículo 3 diz, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Olha, ele está dizendo, tem coisas que são leis e que elas vão acontecer independente do seu gosto. Então, quando os homens naquela época olhavam para o céu e viam nuvens vindas do Mediterrâneo, eles já sabiam que eram água. E, irmãos, nós sabemos que nuvens negras, e na época, inclusive essa época que a gente está saindo agora, aqui no Nordeste, a gente sabe que todo ano chove. Não adianta, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, vai chover. Já se espera que chova. Aí a gente às vezes diz, rapaz, o povo sabe que não pode construir as casas em barrancos. O povo sabe que não pode construir suas casas lá naquelas valas. Mas eles constroem porque não estão vendo nuvem nenhuma. Porque se esquecem dessas leis da natureza. Vai vir dias de chuva. Então, o que o pregador quer mostrar em sua sabedoria é, não adianta, as coisas não vão mudar, embora você deseje muito que elas não sejam daquele jeito. Então, olhou para o céu e viu as nuvens vindo do Mediterrâneo, é água que vai cair à vontade. E ele vai dizer, uma árvore, quando ela é cortada, independente do lado que ela caia, ela vai ficar ali. Aí a grande pergunta aqui é, uma árvore que caiu para o lado direito, ela pode chegar e dizer, eu vou me mudar para o outro lado. Eu já caí aqui, mas eu vou me arrastar um pouquinho para o lado de lá. Já se ouviu falar isso? Não. Essas coisas não têm como ser alteradas. Ela caiu ali e ela vai ficar ali. Não existe árvore que por ela mesma ela saia do seu lugar porque ela não gostou do lado que ela caiu. Ou seja, não existe árvore que vai se corrigir porque supostamente caiu do lado errado. Não existe nuvem que vai dizer, eu vou adiantar um pouquinho pela minha própria vontade. É lei, vai cair água ali e vai inundar tudo. Veja, com ousadia e com sabedoria eu tenho que entender que algumas coisas não vão mudar. Eu não posso impedir que a chuva caia e eu não posso impedir que a árvore caia, enfim, e dizer à árvore que lado é que ela vai cair. Eu não comando essas coisas. Então veja, eu não estou no governo de todas as coisas. Eu tenho que entender que na minha ousadia e que na minha sabedoria, eu não tenho o controle de tudo. Eu não sou Deus. Então seja sábio e entenda que nem tudo está no teu controle. Porque achar que tudo está no seu controle, isso é soberba, é uma presunção que vai te levar à ruína, vai te levar ao fracasso. Então entenda que coisas existem como leis naturais que vão acontecer independente do seu gosto ou não. Você não vai conseguir mudar. O versículo 4 diz, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Irmãos, ele está falando aqui daquele receioso mesmo. Daquele receioso que tem medo do que possa acontecer. Ele só pensa no mal. Ele olha para o vento e diz assim, rapaz, está ventando muito. Quando eu jogar a semente, essas sementes vão ser espalhadas. A melhor época para se plantar, para se lançar as sementes, era a época que não tinha vento. Então, vê, se ele ficasse em casa e sempre ventasse, ia passar a época do plantio e ele não iria. E acreditem, irmãos, na história de todo o mundo, inclusive naquela época na Palestina, existiam pessoas que perdiam tudo os seus negócios justamente por causa disso. Eles tinham medo de ousar, tinham medo de ser sábios,
E aí eles ficavam com medo de enfrentar as leis naturais das quais ele não pode mudar. Tipo, nós não podemos mudar o vento, né? Então eu não vou agir por causa disso. E prestem atenção, o que Salomão quer dizer o tempo todo é isso. Olha, ele quer dizer, apesar de não conhecer tudo, de não ter o conhecimento de todas as coisas, ouse com ousadia. Ouse com sabedoria, me perdoe. Ouse com sabedoria. O resultado virá. Veja, o resultado virá se essa sabedoria estiver nas mãos do Senhor. Veja, irmãos, não é uma troca, não é uma barganha da qual os mercadejantes da fé fazem por aí. Não é uma barganha como as sinagogas de Satanás têm ensinado por aí com seus malfeitores, com seus lobos. Tá? Mas observe, o próprio Deus, ele inspira Salomão para dizer ao povo sobre negócios. E diz assim, olha, na sua perspectiva, desejo de crescer, desejo de que se as coisas dê certo, eu quero lhe dizer, você vai se encontrar com a incerteza, você vai bater de frente com o receio, com o temor de algumas coisas. Ele quer dizer, olha, ouse, não tema, ouse, mas ouse com sabedoria, não como um tolo. Aí ele vai dizer, você não tem conhecimento de todas as coisas? Não tem, mas isso não deve deixar você com medo. Você não deve acovardar porque você não tem um conhecimento de todas as coisas, porque você não consegue alterar as coisas que naturalmente são na vida. Ele vai dizer então, olha, aquele que fica olhando o vento, será que dá para fazer? Será que dá? Eu vou ter um prejuízo grande se eu tentar, e se eu começar a jogar as sementes e o vento soprar, eu perco tudo. E ele vai dizer, não somente se olhar para o vento você nunca vai plantar, mas também aquele que fica olhando as nuvens também nunca vai colher. A época, olha, é chuva, eu vou estragar tudo, eu vou estragar toda a colheita. Se eu estiver colhendo e chover, eu vou perder todo o cereal. Se você ficar com medo, se sempre você for receoso e achar que isso é prudência, isso é, na verdade, tolice, e você vai perder tudo. Então, o fato de não conhecer as coisas não deve te levar ao medo, porque se o medo tomar conta, de fato, você não vai avançar. E o versículo 5 diz, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então Salomão aqui, ele vem dizer, olha para Deus. Olha para Deus. E para que você possa olhar para Deus, eu quero te estimular. O vento sopra aonde ele quer. Me diga, quem pode colocar um muro e dizer assim, vamos agora mudar a direção do vento? O vento, o vento pode ser usado como uma expressão de rebeldia, de autonomia. O vento está correndo para lá, daqui a pouco ele vira, sopra para cá, e se ele quiser, ele faz um redemoinho em sua confusão. Ninguém vai controlar o vento. Ninguém. Se ele quiser, ele vai soprar para todos os lados ao mesmo tempo e tem um furacão. Ou um tornado, irmãos, me perdoe, eu posso estar falando alguma coisa que não seja, mas enfim, o vento vai correr e dar voltas e vai confundir a todos. Para onde será que ele está indo? Ele vai dizer, uma criança. Se hoje é difícil, gente, para a gente olhar e dizer complexidade da existência humana, como é que nasce, né, uma criança, desde a concepção, a formação dentro do ventre. Nós vimos o salmista colocar isso no versículo 4, né? No capítulo 8, salmista, no capítulo 8, versículo 4. Dizer que as crianças, emudecem, ela cala, ela cerra os lábios dos opositores. Daqueles que querem dizer que Deus não existe, que Deus não cuida do seu povo. Uma criança, quando ela nasce, a mãe que nunca teve leite, uma mulher de maneira autônoma, ela não tem leite se ela quiser. Eu quero ter leite, e a mulher não tem. Mas ele vai dizer, olha para uma criança. O inimigo, o opositor, o vingador, quando olha para uma criança e vê que ao nascer a mãe já tem leite, o melhor, o mais completo, o mais rico alimento do mundo. Não é qualquer alimento, não. É tão completo que a criança não precisa de mais nenhum outro adicional, nenhum complemento. Só o leite materno. E ela já nasce com instinto, ninguém ensinou, ela já nasce com instinto de pegar o peito da mãe e mamar. O inimigo, o vingador,
quando olha para uma criança, ele se constrange, ele se cala, ele se envergonha, diz assim, rapaz, Deus existe. Olha como ele cuida dos seus. Isso aí é um perfeito louvor. A criança, ela está glorificando a Deus. Veja, nós não sabemos como uma criança é formada. Nós não sabemos para onde sopra o vento. Eu não sei os desígnios de Deus. O que é que isso me leva a quê? Qual deve ser a posição do meu coração, da minha mente, irmãos? Sou compungindo a quê? A que é que eu sou empurrado? A crer em quê? Veja, Deus tem pedido para mim para que eu seja ousado, mas que seja sábio. Deus tem mostrado a mim que eu não sei de todas as coisas, mas que o fato de eu não saber todas as coisas não deve me levar ao medo, cortaria a minha ousadia. Ele diz, olha, Deus, Ele faz todas as coisas, e você não conhece as suas obras. Veja, daí um comerciante, ele poderia descansar em Deus. Veja, acorda Israel, vocês que estão querendo correr em meio aos egípcios, aos europeus aí, veja, a sabedoria deles está dando certo por um certo tempo. Veja, é só para essa vida aqui, é só para esse mundo aqui, é só para debaixo desse sol. Eu quero dizer que eu tenho vida para vocês. Essa daqui, que é só a que eles têm, eu tenho uma maior para vocês. Eu tenho uma melhor e duradoura para vocês. Eu tenho um investimento muito maior para vocês do que aqui nessa vida. Veja, a obra do Senhor, a obra de Deus, ela vai além dessa vida aqui. Então ele diz, ninguém sabe quais são as obras de Deus. Ele que faz todas as coisas. Tudo. O vento que está soprando, a direção que ele vai, é Deus que está guiando. A criança que está sendo concebida no ventre de sua mãe, é Deus que está formando. Então o pregador diz, olha, para de olhar para você mesmo. E ele já mostrou, irmãos, nos versículos anteriores, né, nas pregações, muito sobre o desejo do homem de querer conhecer. E ele vai dizer, tem limite. Eu sou o homem mais sábio do mundo. Tem limite na sabedoria. Nós não conhecemos todas as coisas. Mais uma vez ele vem dizer, olha para Deus. No teu desespero de não conhecer as coisas, no teu desespero de ser ousado, de ter que agir, olha para Deus. O versículo 6 diz, semeia pela manhã, e tua porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Irmãos, observem. Olha, semeia de manhã, não desiste, não se entrega, não acha que está suficiente. Eu vou plantar só isso daqui. Eu vou fazer só isso aqui que eu tenho muito medo. Você não sabe qual vai ser a semente que de fato vai germinar e vai surgir aquele fruto. Você não sabe qual será dela. Veja, o que Salomão quer dizer é, faça o que tem para ser feito. Medo nenhum, receio nenhum, porque não sabe amanhã, não sabe se esse pão você vai achar esse pão de volta, se vai receber o troco. Vai lá, rapaz, e trabalha. Vai lá, rapaz, e enfia a tua cara. Deus te deu sabedoria, Deus sabe de todas as coisas, Deus é que governa tudo. Vai lá e faz. Agora veja o que ele quer dizer com isso, é trabalhe, 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 trabalhe. Ele já falou sobre a ousadia, sobre a sabedoria, sobre o limite desse conhecimento, mas ele quer dizer o seu esforço, o seu trabalho. Ele não vai permitir de forma nenhuma que você ganhe o dinheiro fácil. Veja, fácil, né? Todo mundo já desconfia. Já é uma palavra que a gente desconfia hoje. Rapaz, eu estou ganhando dinheiro fácil. A gente de vez em quando ouve, né? Uma nova pirâmide que surge. E, irmãos, é cada coisa. Eu não vou nem citar o nome para que algumas pessoas não fiquem com raiva de mim. Porque tem algumas pessoas que ainda hoje dizem que tem R$500 mil guardado na conta. Fez nada para ter R$500 mil na conta bancária.
Não, aí tem gente que não desiste, diz assim, olha pastor, eu tenho mesmo. Rapaz, você tem é porque está bloqueado, mas os juízes já estão trabalhando nisso aí para liberar esse nosso dinheiro. Várias pessoas, inclusive, que se dizem crentes. Veja, eu estava ganhando 350 mil por mês, pastor. Rapaz, que loucura, parece que é o dinheiro que faz isso com a pessoa. Eu estava ganhando 350 mil por mês sem fazer nada. Eu fazia uma postagem na internet, eu postava um negócio na internet e eu estava ganhando 350 mil por mês. Você conversar com pessoas assim, irmãos, eu vou confessar a vocês, eu olho, foram várias pessoas, eu olho nos olhos dessas pessoas assim, lá nos olhos dela, repita para mim, quanto? 350 mil por mês eu estava recebendo. Eu penso isso, viu? Eu estou ficando doido, está todo mundo certo. Essas pessoas que estão certas, isso é verdade. E eu sou um bobão. Essas pessoas não estão saindo de casa e estão ganhando muito dinheiro. Essas pessoas alugaram carros caríssimos, estão no prejuízo hoje, para andar de carrão importado, alugado, para mostrar que de fato estava ganhando dinheiro. E conseguir que outras pessoas pudessem vir e aderir também àquela pirâmide. E hoje tem dívidas e mais dívidas, porque alugaram casas caras, apartamentos caros, carros caros. Veja, que tolice. Que tolice. Em nenhum momento Salomão está dizendo isso. Em nenhum momento o sábio está dizendo isso, o pregador está dizendo isso. Em momento nenhum Deus está dizendo isso. Vê, plante de manhã e sua mão não vai parar para descansar à tarde, não. Você vai continuar plantando. Eu não estou dando certeza de que tudo que você vai fazer vai dar certo, não. Ele está dizendo aqui, olha, pode ser que uma semente frutifique, pode ser que outra não, pode ser que as 3 sim, pode ser que as 3 não. Todo mundo conhece o comércio. Tem época que está em cima, tem época que está embaixo. Tem época que beira o caos, tem hora que está nos píncaros. O que você vai dizer do comércio? É instabilidade mesmo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma lição para nos ensinar, com uma visão que vai além do pregador. O pregador estabeleceu, Deus governa tudo, sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Mas veja, sobre essa questão de você trabalhar sem saber qual é o retorno daquilo. O Senhor Jesus Cristo tem uma lição maravilhosa para nos dar. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 13. Daqui a pouco eu vou ler Mateus capítulo 13, mas antes eu quero ler 2 textos apenas sobre o trabalho, que a palavra do Senhor nos diz sobre o trabalho. Um está em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai condenar justamente isso. Você não trabalhar e está olhando para o dinheiro alheio. Querer comer, querer usufruir do dinheiro sem que você trabalhe. Efésios capítulo 4, no versículo 17... vai dizer, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, na vaidade dos seus próprios pensamentos, cheios de ideias, cheios de vontade de ter e de ser. E aí, pulando aí para o versículo 21, irmãos. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Veja, aqueles que foram instruídos em Jesus, jamais eles vão ficar na vaidade do seu próprio pensamento. E aí no versículo 28 ele vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, olha, aquele que furtava, ou aquele que quer comer, trabalhe.
Você não quer trabalhar não? Então não coma, então não participe. Se você é preguiçoso, então não participe, não usufrua do dinheiro alheio. Vai dizer, olha, não vá se meter na vida dos outros. Vai ter outra passagem. Bom, irmãos, João capítulo, antes ainda de Mateus, João capítulo 9. João capítulo 9, irmãos, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, o ensino do nosso Senhor Jesus. Nós vimos sobre o nosso trabalho sem se preocupar com o dinheiro dos outros. É o teu suor. Jesus Cristo agora, ele vem com o seu ensino, e o que ele vai dizer, olha, você vai trabalhar enquanto é dia. Ele está falando, logicamente, irmãos, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Isso se aplica a tudo na nossa vida, mas fazer a vontade de Deus, porque vai chegar a hora em que você não terá mais oportunidade. Veja, quando você tentar se dedicar ao Senhor, então você tem negócios, você tem família e você tem lazer. Em tudo isso você pode glorificar a Deus. Em tudo isso você pode fazer a obra de Deus. Você pode usar o seu negócio, você pode usar o seu dinheiro para fazer a obra de Deus. Você pode usar a sua família para fazer a obra de Deus. Você pode inclusive usar o seu lazer para a glória de Deus. Enfim, em todas as áreas da sua vida. Veja, se você se ocupa demais e não faz a vontade do Senhor, seja ela no seu trabalho, seja do trabalho ao lazer, vai chegar um dia em que você vai dizer, eu vou me organizar agora para me dedicar a Deus. Eu vou separar um pouco do meu trabalho aqui para me dedicar a Deus. Um pouco do meu tempo, um pouco do meu dinheiro, um pouco, enfim, do meu talento do qual Deus me deu. Vai chegar o dia em que você não vai mais ter essa oportunidade. Isso é tolice, isso é falta de sabedoria. Eclesiastes já diz, olha, o cara se dedica tanto aos negócios, tanto ao dinheiro, que ele não vai nem usufruir do dinheiro dele. Vai chegar outra pessoa e ele não sabe como é que os filhos vão cuidar daquele dinheiro, talvez arrebente tudo. Ele passou a vida suando e vai chegar os filhos depois, ou alguém, e vai detonar com tudo. Então, Jesus Cristo vai dizer, olha, faça a obra do Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Exatamente como Salomão está dizendo aqui. Ouse fazer agora a vontade do Senhor. Ouse de maneira sábia começar agora, enquanto é dia. Porque nos seus planos, pode observar, irmãos, os seus planos são iguais aos meus, viu? É sempre protelar e nunca dá tempo. E aí, Mateus 13, nós temos um exemplo maravilhoso, que ele se aplica, como Salomão, aos negócios, mas Jesus Cristo está falando de algo muito mais além do que simplesmente o negócio do plantio. Simplesmente sobre a plantação, sobre o colher dinheiro naquela plantação ali. Ele está falando sobre o investir na palavra de Deus. Só que você não sabe se ela vai frutificar. E ele está dizendo, vá e plante. Porque, observe, irmãos, capítulo 13, do versículo 3 ao 9.
Mateus capítulo 13, do 3 ao 9. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe, irmãos, imagina aí o semeador. Se ele for ficar olhando para aquela que vai cair no caminho, que os pássaros vão comer, que desperdício. Se ele for ficar olhando as que vão cair em solo rochoso, onde a terra é pouca, o sol vai nascer, vai queimar e, como a terra não é profunda, vai morrer. Aquela que não vai pegar raiz, né? Veja, tem umas que vão cair entre os espinhos. Os espinhos vão crescer e vão sufocar. Que prejuízo! Vocês sabem que naquela época as sementes, né, eram moeda mesmo, aquilo era dinheiro. Que prejuízo! Você vai deixar de plantar por causa disso, porque você não sabe o que vai acontecer. Ele disse que teve algumas que caíram em terra boa. Só que ele disse que frutificou a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, aquela quantidade que caiu na terra boa prosperou por toda aquela semente que ele havia plantado. Teve muitos prejuízos, mas aquilo que tem dado certo tem sido de fato a prosperidade. Tem sido de fato aquilo que o Senhor quer. Exatamente na proporção que o Senhor queria. Então, falando de plantio, um homem ia dizer: rapaz, foi muito boa a plantação. Muito boa. E alguém vai dizer: como? Se tu estava com medo dos espinhos, do solo, do cair no beira do caminho, as árvores comerem. Não, mas de alguma maneira incrível, deu certo. E a minha colheita foi maravilhosa. Observem mais à frente, a partir do versículo 18. Mateus 13, 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Irmãos, vejam, em quais negócios da sua vida você mais almeja prosperar? O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer aqui é: olha, eu estou usando a expressão de negócios, do plantio, assim como Salomão também usou a questão da semente o tempo todo. Jesus Cristo quer dizer, irmãos, o que Deus quer dizer para nós é que em Jesus Cristo nós devemos ser ousados. Veja, quando nós pensamos em entregar a nossa vida ao senhorio completo do Senhor Jesus, ao governo dele, que faz todas as obras das quais nós não sabemos. Quando eu digo, eu vou me dedicar ao Senhor. Quando você pensa em planejar, você não está nem planejando. Quantas coisas, irmãos, vem na tua mente do prejuízo que será? Veja, se eu professar a minha fé como um crente, veja todas as coisas que vão acontecer comigo. Olha o prejuízo que eu vou ter na minha vida. Ser crente, de fato, vai trazer muitos prejuízos para a minha área recreativa, para o meu lazer mesmo. Tem coisas que eu gosto que, de fato, a palavra do Senhor condena.
nos meus negócios, a honestidade, o trabalhar duro. O Senhor Jesus, ele nos convida, irmãos, nessa manhã, para que em sábia ousadia nós entreguemos a nossa vida por completo a Ele. Veja, eu me lanço em seus braços. A minha esperança é que essa palavra, ela caia em solo fértil. Que seu coração nessa manhã seja um solo fértil. Para que você diga assim, olha, eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã, depois com a minha família, nos negócios, na faculdade. Mas eu vou entregar minha vida por completo ao Senhor Jesus, ao seu senhorio, ao seu governo. Eu quero estar no centro da sua vontade. Eu não quero viver mais, mas eu quero que Cristo viva por mim. Ele que sabe de todas as coisas. Ele é que governa todas as coisas. Veja, irmãos, você não sabe o dia de amanhã, mas veja, com sabedoria, desconfie. Desconfie do que você tem que fazer hoje. Veja, seja ousado e não protele mais. Não é porque eu tenho que ver, eu sou um administrador, eu sou um muito sábio, eu sou uma mulher muito sábia. Eu sou muito prudente, e eu não vou fazer isso de maneira ousada, precipitada, porque isso vai trazer prejuízo à minha vida. Assim como um negociante, ele tem que ousar, ele tem que se arriscar. Arrisque-se a perder tudo, mas a ganhar a Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos.